Memórias doces. Minha rotina diária no sexto ano do ensino fundamental era ir para a escola às 7h30 da manhã e voltar por volta das 13h30. Minha escola ficava quase ao lado de nossa casa, então não demorava muito para voltar para casa. Meu primeiro trabalho era colocar minha mochila na sala de estudos, lavar as mãos e sentar à mesa com o resto da família. Meu pai fazia a oração de ação de graças e então começávamos a comer nosso almoço. Depois de uma hora de descanso, eu ia para a sala de estudos para fazer minha lição de casa. Eu era muito comprometido com essa tarefa. Eu organizava todos os livros e cadernos separadamente para cada aula, elaborava o cronograma do dia seguinte e depois me envolvia no estudo das minhas aulas. Ao concluir cada aula, colocava todos os livros e cadernos relevantes em minha mochila. Dessa forma, concluí toda a minha lição de casa para o dia seguinte. Se eu estivesse com vontade, também estudava as aulas do mesmo dia, para não ter que lidar com elas. No contexto da aula de geografia, meu pai me ensinava a desenhar e colorir mapas e imprimi-los em minha memória. Para a aula de história, eu costumava memorizar os vários tipos de colunas de templo e conhecer seus nomes. Alternativamente, anunciava a conclusão da minha lição de casa e assim tinha permissão para brincar lá fora por uma hora ou mais. Naquele dia específico, como me lembro, tendo terminado minhas tarefas escolares, meu pai me perguntou se eu gostaria de ouvir música com ele, em vez de brincar ao ar livre. Eu adorei a ideia de ficar com ele e bombardeá-lo com muitas perguntas, o que mais eu poderia querer? Eu não tinha a menor ideia do que esperar. Eu estava alheio ao fato de que essas sessões faziam parte do meu treinamento curricular em misticismo. Pai sentou-se em sua poltrona e apontou para outra poltrona ao lado dele, para que eu me sentasse. Eu sentei e esperei que ele falasse. Ele então sorriu e disse: "Vou tocar um disco no gramofone para ouvirmos. Minha querida Iota, quero que faça o seguinte: feche os olhos e tente sintonizar-se com o homem que compôs esta música. Tente sentir seus pensamentos e sentimentos, sua dor ou alegria. Se você perceber imagens emergindo da música, tanto melhor. Espero que você sinta sua vibração através da música que ele compôs." Como fiquei envergonhada, achei que deveria levar isso levianamente, mas imediatamente mudei de ideia. Naquele mesmo momento refleti: as coisas estão ficando sérias, definitivamente vou tentar. Eu fechei meus olhos, tentei me acalmar e comecei a ouvir a música. Passou algum tempo e de repente algo estranho aconteceu dentro de mim. No começo, senti algo parecido com medo, como se uma ameaça séria estivesse se aproximando. Do nada, vi uma floresta e muitos soldados montados se escondendo atrás das árvores. "O que eles estão fazendo aqui?" me perguntei. Em pouco tempo percebi o que estava acontecendo. Outro grande grupo de cavalaria galopava em um vale. "Oh meu Deus!" exclamei silenciosamente, "eles vão ser atacados. Eles estão correndo direto para uma emboscada." Comecei a gritar, mas nenhuma voz saiu de mim. Eu tinha a impressão de que havia fechado os olhos, mas meus olhos já estavam fechados. Um som horrível foi ouvido, gritos de batalha, relinchos de cavalos cheios de dor misturados com gemidos e grunhidos humanos. Eu me senti desesperado, meu coração estava batendo tão forte que achei que se desprenderia do peito. Naquele mesmo momento, senti a mão de meu pai me tocando no ombro e dizendo: "Vem agora, relaxe. Já acabou." Ele me abraçou e ficamos assim por um bom tempo. Mais tarde, quando voltei aos sentidos, pedi uma explicação. Pai pegou a capa do disco e elaborou a história. Esta música foi composta pelo russo Piotr Ilyich Tchaikovsky. É a abertura 1812. Napoleão atacou o czar e invadiu a Rússia. Esta música composta por Tchaikovsky se refere à Batalha de Borodino. Desde então, costumamos sentar e ouvir música juntos com frequência. Dessa forma, ele estava me ensinando a sintonizar a mentalidade dos vários compositores e sentir exatamente o que eles sentiam ao compor música. Há tantas coisas que se pode perceber em relação às pessoas. Música, pinturas, esculturas, escrita padrões, movimentos, olhar e tantos outros aspectos de sua expressão são excelentes testemunhos de seu caráter. A vovó Irene. Minha avó, do lado da família do meu pai, era uma pessoa dinâmica. Ela era uma mulher alta, robusta e paciente. Sua habilidade com a renda à mão e sua beleza dificilmente passavam despercebidas. Seu nome era Irene e minha irmã recebeu o mesmo nome. Ocasionalmente, a vovó Irene gostava de visitar casas de amigos para jogar bridge com outras senhoras de seu círculo social. Uma das muitas histórias que me lembro é indicativa de seu dinamismo e autocontrole. Naquele dia, depois de fazer todos os preparativos cosméticos e pré-requisitos, como era seu costume, ela vestiu um vestido branco de gola que gostava muito, pegou sua bolsa e guarda-chuva, pois estava garoando, e saiu a pé para visitar sua amiga. O guarda-chuva era enorme com uma grande alça curva, semelhante a um gancho. Ela começou a caminhar cuidadosamente pela estrada, para não escorregar. Um jovem rapaz de bicicleta cometeu o terrível erro de pensar que poderia facilmente roubar a bolsa da vovó. Assim, ao passar por ela, ele rapidamente arrebatou a bolsa. A vovó Irene, calma como uma pepino, inverteu o guarda-chuva e, usando a alça, agarrou o jovem pelo pescoço, puxando-o para trás. O aspirante a ladrão naturalmente caiu no chão, aos pés da vovó. Ela imediatamente agarrou-o pela gola de sua camisa, levantou-o e deu-lhe 2 tapas dolorosos no rosto, dizendo: "Se você precisa de dinheiro, deve pedir, mas definitivamente não roubar." No entanto, ela deu-lhe algum dinheiro, deixou-o ir e retomou a caminhada. Fomos informados desse incidente mais tarde por alguns vizinhos. Quando meus primos e eu visitávamos a casa dos nossos avós para brincar, ela costumava aparecer oferecendo-nos uma guloseima de doce de cereja azedo. Nós riamos alegremente com o comentário espirituoso de que aqui estamos, a guerra da vovó está chegando.
A vovó Caterina. Eu não tive a oportunidade de conhecer bem os pais da minha mãe, pois eles partiram deste mundo quando eu era muito jovem. Lembro-me de que eles ficaram conosco em nossa casa. Recordo como um sonho, meu pai me segurando em seus braços e me levando para o quarto do vô Teodoros para vê-lo. Eu devia ter uns 2 anos. Suponho que meu pai sabia que o vô estava partindo e desejava que ele lhe desse sua bênção. O vô colocou sua mão trêmula na minha testa, fez o sinal da cruz e sorriu. Ele sussurrou algo que, claro, eu não entendi, e então meu pai me levou para o outro quarto. Nunca mais o vi. Por outro lado, tive a chance de conhecer muito bem a mãe da minha mãe, Caterina. Ela costumava acordar muito cedo pela manhã, limpar o quintal de nossa casa e alimentar as galinhas e os outros animais que criávamos no quintal. Ela comentava alegremente que as crianças deveriam comer ovos frescos. Tínhamos uma pequena cabra que nos fornecia todas as nossas necessidades diárias de leite. A cabra não permitia que ninguém se aproximasse dela, com a mera exceção de meu pai. Então, ele costumava ordenhá-la diariamente e dar o leite para minha mãe ou avó, para esquentar. Nós bebíamos agradavelmente o leite morno antes de ir para a escola. A vovó Caterina achava difícil aceitar o fato de que a cabra não a permitia se aproximar, então uma manhã ela decidiu ordenhar a cabra sozinha. Depois de um tempo, ouvimos seu grito. Corremos apressadamente para fora para testemunhar a vovó deitada no chão, sofrendo de dor aguda, a cabra havia chutado com as patas traseiras. Meu pai a pegou cuidadosamente em seus braços e a trouxe para dentro de casa. Foi aí que percebi como a vovó Caterina era minúscula. Ele a deitou suavemente na cama e a deixou sob os cuidados de minha mãe. Do nada, ouvi minha avó perguntando à minha mãe de maneira agitada, como é que a cabra permite que seu marido, um homem da cidade, se aproxime dela e não me permita, já que sou uma verdadeira aldeã? Minha mãe respondeu rindo, por que não vamos perguntar ao pobre animal? Alguns meses se passaram após esse incidente. Um dia, quando eu estava voltando da escola, minha mãe me pediu para sentar perto da minha avó, ela não estava se sentindo muito bem. Sentei-me ao lado dela e acariciou seu cabelo. Ela sorriu e fechou os olhos. Depois de um tempo, minha mãe veio me perguntar se eu gostaria de comer. A vovó está dormindo, eu disse. Ela se abaixou, tocou. A primeira partida. Ela tocou e então começou a chorar. Eu fiquei assustado e perguntei à mãe por que ela estava chorando. Ela me abraçou e respondeu, a vovó Caterina agora está com Deus. Esse foi meu primeiro encontro com a morte, eu tinha apenas 7 anos. Naquela época, não tinha a menor ideia de que, em outros 7 anos, teria meu segundo e muito mais doloroso encontro com a perda da morte. Era inconcebível para mim imaginar que Deus chamaria minha mãe para estar com ele. Uma história hilária da minha infância. Há muitas histórias espirituosas relacionadas à minha infância, por isso é considerado impossível incluí-las todas neste primeiro volume do meu livro. Por enquanto, compartilharei com você 3 casos engraçados. Um dia, eu e minha irmã ouvimos uma conversa entre meus pais. Estávamos cientes do fato de que eles estavam constantemente ajudando pessoas necessitadas de várias maneiras. No entanto, estávamos alheios à extensão de sua filantropia. Anastasia, disse meu pai, devemos cortar um pouco nossas despesas porque temos 2 filhas e devemos guardar dinheiro para o dote delas. Claro, você está absolutamente certo, nós damos tudo e não nos passa pela cabeça que as meninas estão crescendo, respondeu minha mãe em consentimento. Nós nos aposentamos silenciosamente, para não chamar a atenção de nossos pais, e fomos para o jardim, absortos em nossos pensamentos. Do que era tudo isso? Eu perguntei. Minha irmã fervorosamente interjeitou, pai disse que precisamos economizar, para ajudá-los. Eu vi algo astuto em seu olhar. Percebi que minha irmã constantemente travessa tinha uma ideia brilhante. Irene, não se envolva, não é da nossa conta, nossos pais são bem capazes de lidar com a situação, exclamei frustrado. Eu tinha a impressão de que todo o problema havia sido resolvido. No entanto, no dia seguinte, vi ela segurando uma caixa e um aparelho matador de moscas nas mãos, matando dezenas de moscas nas janelas e finalmente guardando-as naquela preciosa caixa dela. Essa atividade estranha não passou despercebida pelos meus pais, então logo ela foi convocada para um interrogatório. Nenhuma resposta pôde ser extraída dos lábios hermeticamente fechados de Irene, e ela continuou meticulosamente com seu empreendimento. O que ela está fazendo? Eles me perguntaram. Eu não tenho a menor ideia do que ela está fazendo, respondi. Ela está inventando uma nova travessura, observou minha mãe com desânimo. O assunto terminou aí. 2 dias se passaram. Ao voltarmos da escola, tiramos nosso uniforme escolar, colocamos roupas limpas, lavamos as mãos e nos sentamos à mesa para o almoço. Meu pai estava pronto para orar, mas Irene estava ausente. Irene, venha logo e sente-se à mesa, estamos comendo, gritou minha mãe. No fim, Irene apareceu segurando uma caixa nas mãos. Ela se sentou e anunciou solenemente, há alguns dias ouvimos que as despesas nesta casa precisavam ser reduzidas, portanto, mamãe, amanhã você não precisa comprar carne, porque é cara. Você vai preparar uma sopa para nós, temos muita carne agora, e imediatamente ela ofereceu a caixa com as moscas mortas. Você não pode imaginar a comoção que ela gerou. Por um bom tempo, ninguém conseguiu comer, pois todos nós estávamos rindo às lágrimas. Outra história engraçada da minha infância. A 100 metros da nossa casa ficava a mercearia pertencente ao irmão da minha mãe, Andrés. Naquele dia, meu pai e eu queríamos dar uma mãozinha para minha mãe, então fomos até a loja do tio para fazer as compras habituais. Depois de comprar todos os suprimentos, voltamos para casa. Meu pai pegou os ovos para colocá-los na geladeira.
Por um momento, percebi um brilho nos olhos dele, uma faísca misteriosa e um sorriso astuto, cheio de insinuações. Imediatamente pensei comigo mesmo, meu pai está tramando algo, vamos esperar para ver. De repente, ele pegou um ovo e o colocou sobre a mesa. Milagrosamente, o ovo não tombou para os lados e permaneceu de pé, em posição vertical. Meus olhos se arregalaram e meu rosto assumiu uma expressão de espanto. Chamei minha irmã, Irene, vem agora e dê uma olhada. Ela veio, examinou o ovo e saiu da sala sem dizer uma única palavra. Nos dias seguintes, comecei a experimentar com o ovo. Minha intenção solene era repetir o feito do meu pai, mas, infelizmente, o ovo era tão teimoso que se recusava a ficar parado e continuava a inclinar-se na mesa. Então, tive a brilhante ideia de pedir a ajuda do meu pai para entender como ele fez isso, para que eu pudesse imitá-lo. Meu pai ficou ao meu lado e continuou me aconselhando, esvazie sua mente, não pense em nada e apenas concentre-se no que você quer alcançar. Minha irmã nos observava muito atentamente, mas permanecia em silêncio. A mesma cena se repetiu nos dias seguintes. Meu fracasso em conseguir manter o ovo em pé me deixou ainda mais determinado. No dia seguinte, sentei-me à mesa e tentei novamente sob a orientação do meu pai. Irene entrou furiosamente na sala e ficou na minha frente. Sua cabeça estava logo acima da mesa. Então, ela declarou para mim, você está tentando fazer isso há tantos dias, grande coisa. Olhei para ela com espanto e disse, o que você está dizendo, querida, você consegue fazer isso? Claro que consigo, exclamou ela, e de repente agarrou o ovo e o quebrou na mesa. Como era de se esperar, o ovo quebrou, e o que restou dele ficou orgulhosamente em pé na mesa. Viu? É tão simples, ela afirmou com uma voz vitoriosa e tranquilizadora. Meu pai e minha mãe caíram na risada. Querida irmã, muito obrigado por sua valiosa contribuição, se for assim, eu também consigo fazer, respondi ironicamente. Os notórios incidentes com a bicicleta. Meu pai costumava ir para o trabalho de bicicleta. Todas as manhãs, ele pedalava até o escritório de impressão do governo do Chipre, perto do centro de Nicósia. A distância era de aproximadamente 3 quilômetros. Nós conseguíamos estimar com bastante precisão a hora de seu retorno para casa, e todos nós aguardávamos ansiosamente na porta para ouvir o som da campainha da bicicleta, sinalizando sua chegada. No entanto, às vezes, quando ele se atrasava, minha mãe ficava imediatamente alarmada. Imediatamente, ela nos pegava pela mão e nós três começávamos a marchar em ritmo acelerado na direção dele. Escritório. Em algum momento ao longo do caminho, víamos o papai empurrando sua bicicleta incapacitada e voltando para casa. O que tinha acontecido? Quando estava pedalando, ele costumava refletir sobre os vários aspectos da verdade, sintonizando-se com o mundo espiritual ou projetando sua consciência para ajudar seus semelhantes em necessidade. Ocasionalmente, a bicicleta desviava de seu curso e caía em uma vala ou terreno acidentado, trazendo meu pai abruptamente de volta às realidades do plano material grosseiro. Ligeiramente ferido e cheio de sujeira e terra, papai pegava o pobre destroço danificado de sua bicicleta e seguia a pé até Strovolos. Minha mãe, aliviada por ele estar fora de perigo, o repreendia por sua falta de atenção. No final, todos nós achávamos o incidente cômico e ríamos discretamente. Você vê, a Terra é um lugar traiçoeiro para se viver. A bolsa de estudos para a Turquia. Em algum momento, meu pai decidiu se instruir na língua turca por conta própria. Ele foi motivado pelo fato de que 18% dos habitantes da ilha eram cipriotas turcos. Muitos de seus amigos falavam turco. Então, ele começou a estudar a língua turca por conta própria. Sendo propenso a absorver e assimilar idiomas, em poucos meses ele se tornou fluentemente em turco sem dificuldade. Quando viu um anúncio no jornal oferecendo uma bolsa de estudos em estudos otomanos em Constantinopla, Istambul, Turquia, ele decidiu se candidatar. Tal era a sua audácia. Ele se informou sobre o professor que iria examiná-lo. Aparentemente, ele era um poeta e estudioso contemporâneo muito conhecido e importante, que havia perdido recentemente sua amada esposa. Profundamente comovido pela morte dela, ele escreveu o poema Isis Geceler, Noite sem Lua. Meu pai, de alguma forma, conseguiu interceptar todas essas informações e estava devidamente preparado para a entrevista. No dia do exame, ele astuciosamente orientou o professor, cujo nome não consigo lembrar, a perguntar-lhe quem era seu poeta turco favorito. Sem hesitação, meu pai deu o nome do professor. O nobre professor perguntou, espantado. Qual era o seu poema favorito? Meu pai aproveitou a oportunidade e disse, Isis Geceler, o senhor gostaria que eu recitasse o poema para você? O professor ficou sem palavras e acenou afirmativamente com a cabeça. Quando meu pai terminou, ele se levantou, profundamente emocionado, e o abraçou afetuosamente, explodindo em lágrimas. Então, ele revelou que era o autor do poema e concedeu ao meu pai uma bolsa de estudos integral com distinção. Embora meu pai tenha recusado a bolsa em um estágio posterior e não tenha ido para a Turquia, ele sempre guardou a memória desse professor com reverência e amor. Uma promessa sagrada. Anos depois de me casar, segui o conselho do meu pai para ajudar meu marido a realizar seu desejo de se tornar um homem de negócios. Claro, eu não abandonei completamente os estudos com meu pai. Alguns anos se passaram, e houve um período em que tive que viver na Inglaterra por 2 anos. Ao voltar, notei que meu pai estava um pouco triste, embora nunca reclamasse. Perguntei a ele qual era o motivo, e ele abriu seu coração para mim. Tenho tantos alunos e passei toda a minha vida ensinando-os, dando-lhes todo esse conhecimento. Alguns deles, 3 homens, mostraram mais interesse e têm estudado comigo por 20 anos. Depois de todos esses anos, observo que eles não aniquilaram o egoísmo de sua personalidade, suas paixões e suas fraquezas.
Para aliviar sua amargura, eu disse sem pensar cuidadosamente: veja, pai, você não tem apenas alunos homens, mas também alunas. Por que você direciona toda a sua atenção para os homens e negligência às mulheres? Eu o conheço, então sei que para você homens e mulheres são iguais. Eu pensei que os homens têm mais tempo para esse tipo de trabalho, ele respondeu. As mulheres também têm que cuidar de suas casas, maridos e filhos. De repente, ele olhou para mim, e eu tive um pensamento em minha mente: não estou me referindo a mim mesma. Por que não? Ele perguntou. Seu marido é um empresário de sucesso agora, e você não tem filhos. E, acima de tudo, confio em você. Eu sei que você nunca mudará os ensinamentos, como outros tentaram fazer. Me dê um tempo para pensar, respondi, é uma grande responsabilidade, e não sei se meus ombros podem suportá-la. Este é um fardo pesado para carregar, pai. Você é minha filha, eu te conheço muito bem. E sei que você pode fazer isso, ele respondeu. Uma semana depois, eu disse a ele que estava pronta para tentar. Meu pai queria escrever seus livros para que seus alunos tivessem material para trabalhar. Ele estava ocupado com as aulas da SOA de segunda a quinta-feira. Ele decidiu: vou ensinar na segunda e na terça. Na quarta, você dará a meditação, e na quinta, você fará as curas. Dessa forma, terei mais tempo para escrever. Para ser honesta, eu estava muito intimidada. Nunca havia assumido tal responsabilidade antes. Dar as meditações sem a sua orientação, você quer dizer? Claro, ele disse, vá pela sua própria experiência. E quanto às curas? Coloque em prática o que eu te ensinei. Eu não sou seu mestre, sou seu pai. Foi assim que comecei. Alguns anos se passaram, o que envolveu viajar com meu pai e compartilhar o trabalho com ele, até que ele completou o ciclo de sua vida na Terra. Todo o trabalho dele permaneceu em minhas mãos. Sei que o ensino do meu pai é o mais completo. Não há necessidade de tirar nada ou acrescentar algo. Meu pai forneceu esse ensino à sua maneira, e eu estou transmitindo o mesmo ensino à minha maneira. Como sou uma mulher, meu jeito pode ser mais suave, mas, claro, essa é a minha visão pessoal. Como meu pai costumava dizer, aqueles que assistem às aulas devem ouvir as palestras, aprender com elas e absorver o que é bom para melhorar suas vidas. Eles não devem ver seus professores como mestres ou gurus. Precisamos ser nossos próprios mestres. Acredito que, se quisermos ser bons professores, precisamos estar abertos a aprender com nossos alunos. É difícil falar sobre e retratar um místico. É ainda mais difícil falar sobre um místico que é seu pai. É impossível dar um relato preciso de sua vida e de sua filosofia em uma palestra. Portanto, tentarei dar-lhe vislumbres de sua vida e ensinamentos. Meu pai nasceu em 12 de dezembro de 1912. Haverá algumas sobrancelhas levantadas neste triplo 12. Tenho certeza de que os numerologistas encontrariam uma interpretação adequada para esta data de nascimento, mas realmente não precisamos de nenhuma interpretação. Muito cedo em sua vida, meu pai percebeu que sua consciência era mais desenvolvida do que a de outras crianças. Estar ciente do que os outros pensavam era algo natural para ele. Ele não percebia que as outras crianças eram diferentes. Ninguém parecia entendê-lo quando ele falava sobre a presença de espíritos da natureza e de outros seres que eram invisíveis para os outros. Eu sei que ele estava sozinho e que se sentia infeliz muitas vezes. Talvez essa seja a razão pela qual ele tornou sua própria família feliz. Em pequenos círculos privados, meu pai costumava reclamar que sua infância havia sido infeliz. Seu pai, sendo um contra-almirante, ocupava um alto cargo na administração naval britânica em Chipre. Há uma anedota que meu avô costumava narrar. O professor do ensino fundamental pediu ao meu pai que fosse ao quadro negro e resolvesse um problema de matemática. Meu pai pediu desculpas e disse que não havia feito sua lição de casa corretamente, portanto, não seria capaz de resolver o problema. O professor insistiu e disse: vamos ver quanto você se lembra. Quando meu pai ficou de pé no quadro negro com o giz na mão, uma presença atrás dele disse: não se preocupe, Cetelius, estou com você e vou guiar sua mão para escrever a solução correta no quadro negro. Quando meu pai terminou, o professor ficou furioso com ele e disse: você mentiu para mim. Se você não tivesse feito sua lição de casa, nunca poderia ter resolvido esse problema. Que vergonha. Tenho que te punir. Saia da sala e fique de pé do lado de fora da porta no corredor. Por acaso, como costumamos acreditar, o diretor da escola passou por perto e perguntou ao meu pai por que ele estava parado ali. Meu pai relatou exatamente o que havia acontecido. Felizmente, o diretor estava ciente das dimensões espirituais. Ele levou meu pai para seu escritório e fez muitas perguntas sobre seu ajudante invisível. Quando ouviu que esse ajudante podia resolver qualquer problema, o diretor perguntou ao pai do meu pai se ele concordaria em fazer um experimento com seu filho. Os professores da escola tinham um problema matemático cuja resposta conheciam, mas não conseguiam encontrar os detalhes da solução. Meu pai, com a ajuda de seu ajudante e guia invisível, resolveu o problema. Em seguida, eles se interessaram pela tradução de um texto latino. Meu pai perguntou: você quer a tradução em grego moderno ou em grego antigo? O diretor disse a meu pai para ser muito discreto sobre seu relacionamento com os espíritos porque as pessoas não o entenderiam. Em uma conversa com meu avô após esse incidente, o diretor disse: o que devemos ensinar a esse menino? Ele sabe mais do que nós. Em tenra idade, meu pai tornou-se consciente de todas as suas encarnações anteriores. Para ele, a reencarnação era um fato absoluto e toda sua filosofia se baseia nessa crença. Ele se lembrava, por exemplo, do tempo que passou com Ioiona, São João Evangelista, durante a vida de Joshua e Manuel, o Cristo.
Quando meu pai tinha 7 anos, Yoyona lhe deu as seguintes 7 promessas, que se tornaram os votos de todos os buscadores da verdade. Meu pai nunca teve discípulos. Ele nunca quis ser um guru. Ele simplesmente chamava seus alunos de pesquisadores ou buscadores da verdade. As 7 promessas dos pesquisadores da verdade. Prometo a mim mesmo. Servir a todo tempo e em todos os lugares ao ser absoluto, a quem pertenço de todo o coração. Estar pronto a todo tempo e em todos os lugares para servir ao plano divino. Fazer bom uso dos dons divinos do pensamento e da palavra a todo tempo, em todos os lugares e sob todas as circunstâncias. Suportar pacientemente, sem reclamar, todas as formas de provações e tribulações que a mais sábia lei divina possa me conceder. Amar e servir meus semelhantes humanos sinceramente das profundezas de meu coração e alma, não importa qual seja seu comportamento para comigo. Meditar e contemplar diariamente o ser absoluto, com o objetivo de total coordenação de meus pensamentos, desejos, palavras e ações com sua vontade divina. Investigar e verificar todas as noites se todos meus pensamentos, desejos, palavras e ações estão em absoluta harmonia com a lei divina. Essa última promessa deu origem ao que meu pai chamava de introspecção. Ele considerava esse exercício muito importante e um absoluto dever para todo buscador da verdade. Todas as noites, antes de dormir, o estudante relembra o dia do início ao fim e, após ter relaxado completamente, se vê em cada encontro e situação daquele dia e se faz as seguintes perguntas. O que pensei ou senti que não deveria ter pensado ou sentido? O que não pensei ou senti que deveria ter pensado ou sentido? O que disse que não deveria ter dito? O que não disse que deveria ter dito? O que fiz que não deveria ter feito? O que não fiz que deveria ter feito? Não se acuse nem se elogie, mas observe como um observador externo. Nesse exercício, o buscador da verdade aprenderá a rastrear suas emoções, pensamentos e ações até sua fonte, com o objetivo de eliminar gradualmente o egoísmo de sua personalidade. Durante sua vida, meu pai conseguiu cumprir plenamente a mais difícil quinta promessa do amor incondicional, prestando assim homenagem ao seu mais amado, Joshua Emmanuel, o Cristo. E acredite, após passar por múltiplas traições, duplicidades e perseguições, essa foi uma conquista suprema. Relembrando sua vida, ele chegou sem qualquer amargura ou reclamação à conclusão válida de que bebi o cálice da ingratidão até a última gota. Ele também me alertou: algum dia você perceberá a solidão que um mestre sente neste mundo. Quando meu pai era muito jovem, passava muito tempo em casa com sua babá. Ela sabia que ele estava sozinho e ensinou-lhe a arte do bordado. Ele sempre gostou de peças de bordado. Isso deriva de uma de suas encarnações anteriores. Naquela época, ele estudou extensivamente a arte cipriota do bordado, que na verdade incorpora sequências e arranjos de símbolos sagrados. Mas, claro, essa é outra história que prometo apresentar em profundidade no próximo volume deste livro. Ele ouvia atentamente quando os adultos discutiam seus problemas e ocasionalmente oferecia comentários, o que muitas vezes o surpreendia. Em uma ocasião, seu pai o levou de lado e disse a ele: meu filho, diga-me, você é um anjo ou um diabo? Meu pai sempre sorria quando contava essa história porque sua resposta era, provavelmente um pouco de ambos. Na escola, ele se destacou em música, arte e línguas. Estudou violino e piano e mais tarde compôs suas próprias canções. Seu professor de arte o incentivou a assinar suas pinturas a óleo como GM, grande mestre. Ele dominou tão bem a língua turca que lhe foi oferecida uma bolsa de estudos para estudar na Turquia, que ele não aceitou. Em vez disso, mais tarde obteve um doutorado em filosofia, um doutorado em divindade e alguns outros títulos em universidades britânicas. Ele conhecia muitas línguas, grego moderno e antigo, turco, latim, russo, inglês, francês, italiano, armênio, sânscrito, aramaico e a linguagem hieroglífica do Antigo Egito. Éramos uma família feliz, meu pai, minha mãe, que era professora antes de se casar, minha irmã mais nova e eu. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe faleceu. Foi um grande choque para todos nós. A partir de então, meu pai foi, para minha irmã e eu, tanto pai quanto mãe. Ele foi o pai mais amoroso que alguém poderia ter. A casa do meu pai estava sempre cheia de vizinhos, alunos ou pessoas que haviam vindo para serem curadas. Desde a infância, ele tinha o dom da cura. Às vezes, ele atendia até 80 pessoas por dia. A maioria delas recebeu cura. E quando o agradeciam, ele dizia: agradeça a Deus, não a mim. Algumas curas foram tão extraordinárias que as pessoas as chamavam de milagrosas. Mas meu pai sempre dizia: não são milagres. Se você conhecer as leis da natureza, entenderá. Se eu tivesse que dar a essência dos ensinamentos de meu pai em apenas 2 palavras, seriam acorda. Ele amava despertar as pessoas de seu sono espiritual, desafiando-as: quem és tu, o que és? Ele costumava perguntar, e acrescentava: tu não és tuas emoções, teus desejos nem teus pensamentos. Tu não és teus corpos, mas algo muito maior. Eu tenho dito: vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Salmo 82:6. Além disso, Jesus reiterou: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? João 10h34. Meu pai costumava dizer que só precisamos de 2 livros em nossa vida, um é o Novo Testamento e o outro é o livro de nossa vida. No livro de nossa vida, iniciamos uma nova página todos os dias. Não importa se a última página está suja. Comece uma página nova e limpa e não olhe para trás. O homem-deus Joshua Emmanuel, o Cristo, no Evangelho de São Lucas, afirma enfaticamente: ninguém, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Meu pai amava o Novo Testamento e preferia a versão King James, KJV, da Bíblia Sagrada.
Ele costumava dizer que o Novo Testamento deveria ser o companheiro mais precioso de um buscador. Infelizmente, muito foi removido ou alterado pelos primeiros pais da igreja, mas, no entanto, aquele que souber ler o Novo Testamento com uma mente aberta para a verdade espiritual ainda encontrará uma grande quantidade de informações valiosas. Ele também gostava das parábolas de Joshua e Manuel e, em algum momento, escreveu um livro elaborando sobre como decodificar as grandes lições que elas transmitem. Por exemplo, vejamos a parábola do espírito imundo que saiu de um homem, passou por lugares secos, reuniu 7 outros espíritos mais maus que ele e retornou ao homem. Meu pai preferia o termo elemental ao de espírito imundo. Todo pensamento, toda emoção, todo desejo cria uma forma pensamento emocional ou uma forma pensamento pura. Cristo conhecia essa diferença quando chamava esses espíritos ou elementais de impuros, e ele descreve nessa parábola como esses elementais são criados, no momento em que saem de sua casa. Sua casa é a personalidade do homem. Quando um elemental é criado, seja por pensamento ou emoção ou ambos, ele vibra na mesma frequência de seu criador. O elemental tem sua própria vida e identidade e, claro, uma espécie de inteligência. Tendo deixado a personalidade, o elemental diz: retornarei para casa ao meu criador para ser reenergizado, para obter mais energia. No entanto, ao voltar, traz consigo outros 7 espíritos mais maus. Por que atraímos tais espíritos, tais elementais? Estamos cientes do princípio universal em funcionamento de acordo com o qual semelhante busca e atrai semelhante. Portanto, quando um elemental vibra na mesma frequência que outros elementais, ele atrai entidades vibrando na mesma frequência que ele. Para piorar as coisas, eles se agrupam formando uma legião e voltam para nós. Consequentemente, um ser humano razoável deve ser incentivado a perceber que todo pensamento, bom ou ruim, retorna ao pensador. Meu pai costumava enfatizar: seja o mestre de seus pensamentos, sentimentos e emoções, e não seu escravo. Tente apenas se concentrar por alguns minutos em seus pensamentos e perceberá como é difícil controlá-los. Muitas das lições de meu pai começavam com a poderosa afirmação: o que é, o que sempre foi e o que sempre será, é o ser absoluto infinito Deus, como a realidade absoluta infinita. Ele enfatizava que dentro da multiplicidade do ser absoluto, todos os seres divinos, monadas expressam a autoconsciência comum divina como deuses dentro de Deus. E não estamos nos referindo ao panteísmo. Meu pai foi muito claro: há apenas um Deus em sua trindade, ser absoluto infinito, o Logos e o Espírito Santo. Deus se expressa em si mesmo como criação por euareskeia ou vontade e prazer. Nesse caso, a palavra grega euareskeia transmite um sentimento de prazer divino emanando de uma fonte abundante, calorosa e generosa. Um esboço de meu pai em hieróglifos egípcios antigos representando o conceito de euareskeia, do ponto de vista humano. Aqui, o místico está em reverência com amor infinito aos pés do ser absoluto, ele compreende a generosidade dos dons e do amor concedidos tanto aos universos quanto a ele. Em seu esforço para retribuir, ele oferece um símbolo dos dons divinos que recebeu, exclamando em voz alta: Tetanla tetantoika, que significa: eu te dou meu amor máximo derivado de teu amor impecável e vontade e prazer. Agora, do que são feitos os mundos da criação? O ser absoluto e os seres divinos emanam o que meu pai chamava de mente. Essa substância sagrada é usada em várias frequências de vibração. Ela vai de superluz, a supermatéria e substância psiconoética, até a matéria, que é mente em forma sólida. Nossos corpos também são feitos de mente, o corpo material bruto de matéria sólida da mente, o corpo psíquico, nosso corpo de emoção, de supermatéria da mente, e nosso corpo noético, nosso corpo de pensamento, de substância da mente. Já dissemos, quando falamos de elementais, que todo pensamento e toda emoção aderem a uma forma comum composta de substância da mente e supermatéria, respectivamente. Meu pai gostava de confrontar e desafiar as pessoas com perguntas inesperadas. Ele poderia, por exemplo, perguntar a uma pessoa: você tem uma alma? Sim, claro, a pessoa responderia. E meu pai riria e diria: oh não, você é uma alma e você tem um corpo. De acordo com o ensinamento de meu pai, o homem se origina de um raio de uma monada sagrada. O raio de espírito passa pela ideia do homem arcanjo, a ideia do homem celestial, que deve ser moldada de acordo com a lei da forma humana. A partir daí, um arcanjo guardião é egoficado com o espírito, que deve ser humanizado. Egoficado é o ajuste perfeito de nosso arcanjo guardião com nosso espírito ego. É como se você juntasse 2 chamas de vela e elas se tornassem uma só, mas ainda assim, se você separar as velas, as chamas se tornam 2 novamente. Como princípio, quando 2 estados são unidos para manifestar um terceiro estado que engloba ambos, eles nunca perdem sua identidade. Assim, um pequeno raio de nosso ser espírito ego é formado na alma autoconsciente. Agora, temos 2 fundamentos para o eu interior, o eu monádico sagrado dentro do ser absoluto e sua emanação, a alma autoconsciente. Assim como o ser espírito ego dá origem à alma autoconsciente, a alma dá vida à sua própria projeção. Essa projeção é o que chamamos de nossa personalidade permanente. Descendo para os mundos da existência, ela assume sua própria cor e desenha suas próprias projeções. Enquanto permanecer nos mundos do tempo e do espaço-lugar, ela assume muitos nomes e o traje de muitas personalidades contemporâneas e se expressa nesses mundos de múltiplas maneiras. No entanto, nunca devemos perder de vista nosso objetivo de retornar ao lugar de onde viemos. Para meu pai, uma das parábolas mais importantes era a do filho pródigo, que simboliza nossa descensão para os mundos da existência. Separação e nosso retorno ao Pai Celestial todo amoroso. Existem 2 estados ou condições das coisas. A. Ser, o eterno no ser absoluto infinito, nunca mudando, eterno, na autoconsciência absoluta infinita. B. Existência, o que podemos ver, a expressão ou manifestação desse ser no mundo da existência.
O mundo da existência está no mundo do ser porque, para existir, toda forma deve ter ser em si. Meu pai nunca preparava nenhuma aula ou palestra. Se os alunos perguntavam a ele, sobre o que você vai falar hoje, ele dizia, você já me viu carregando um papel? Quando estamos na estoa, Yoyonan saberá exatamente o que é necessário. Meu pai nunca afirmou conhecer todas as respostas. A pergunta de por que nós, seres humanos, viemos viver neste mundo da separação, caímos em desgraça? Ele costumava dizer que essa questão ardente nunca foi respondida. Mesmo aqueles grandes que elevaram sua autoconsciência aos mais altos níveis de superconsciência de si mesmos permanecem em silêncio, ele disse. E acrescentou que no plano material do planeta não há traços confiáveis que permitiriam a um cientista chegar a uma conclusão razoável sobre a origem do homem. A teoria de Charles Darwin definitivamente não pode satisfazer os sérios buscadores da verdade, afirmou com muita ênfase. Meu pai lia os pensamentos das outras pessoas? Não, mas ocasionalmente fazia uma exceção quando precisava saber para a cura ou outros propósitos benéficos. Então, ele se sintonizava com a pessoa e sabia exatamente o que ela estava pensando. No entanto, ele costumava dizer, ser capaz de saber o que as pessoas pensam não é uma bênção. Se as pessoas perguntavam a ele sobre suas encarnações anteriores, ele dizia que era por misericórdia de Deus que elas não podiam se lembrar. Ser capaz de enfrentar o que fomos e o que fizemos no passado requer uma constituição mental e espiritual melhor do que a maioria das pessoas possui. Meu pai tinha um grande senso de humor. Não devemos levar muito a sério os pequenos problemas da vida cotidiana. Quando alguém com um problema fútil vinha até ele, ele perguntava, quão importante é esse problema? As pessoas daqui a 100 anos ainda falariam dele? Um de seus ditados favoritos era, nada importa muito e a maioria das coisas não importa nada. Títulos não tinham importância para meu pai. Ele queria ser um irmão guia e amigo. Quando alguém perguntava a ele se ele era ambicioso, ele dizia, sim, eu gostaria de ser um lenço para secar as lágrimas das pessoas. Títulos são absolutamente desnecessários, ele dizia em muitas ocasiões, e quando um jornalista se referia ao Mago de Strovolos, o título que Marquides deu a seu primeiro livro, meu pai concluía, e definitivamente não a palavra mago, por amor de Deus. Ele considerava esse título que lhe foi conferido, sem seu consentimento, como abominável. Após a publicação dos livros de Marquides sobre meu pai, o número de visitantes a Strovolos aumentou. Em alguns dias, centenas de pessoas vinham ouvir as palestras de meu pai. Muitas estavam principalmente interessadas em serem curadas. Em seu último ano, meu pai passou mais tempo ensinando e preparando seus livros. Ele percebeu que muitas pessoas que ele havia curado, em devido tempo sofreram uma recaída porque não podiam ou não queriam entender seus ensinamentos. Ele sempre enfatizava o ponto de que todos deveriam controlar seus pensamentos e emoções, reduzir seu egoísmo e amar a Deus e todos os seres humanos. Esta é a base para a saúde e a felicidade. Sentir a necessidade de estar na presença de um mestre ou de estar cercado por todos os livros sagrados do mundo é como depender de muletas para se mover pelo caminho. Um mestre pode nos aconselhar sobre como evitar desvios desnecessários. No entanto, o trabalho tem que ser feito por nós mesmos. Esse trabalho árduo tem que ser empreendido por anos ou, como meu pai costumava dizer, por muitos séculos. Nas profundezas incompreensíveis da alma. As pinturas de meu pai como testemunhos. O Deus ser absoluto e infinito é espírito. Nosso espírito alma ego eu também é espírito. Suponha que o Pai Divino seja o oceano do espírito, então cada homem é uma gota individual e única, uma parte indispensável do vasto corpo oceânico, portando todas as características qualitativas do oceano. No entanto, uma gota quantitativamente não é o oceano, mas apenas um pequeno símbolo dele. Assim, ao descer da ideia do homem divino, cada ser humano expressa sua natureza divina, bem como as características únicas de seu espírito alma ego eu. Somos idênticos em natureza, mas diferimos em expressão. Ninguém pode afirmar que não foi dotado por Deus. O filho pródigo leva consigo a porção de bens que lhe cabe, Lucas 15 horas e 11 minutos. O eu autoconsciente da personalidade atual possui todas as credenciais e características individuais do espírito alma ego eu. Com observação, contemplação e meditação profunda nos feitos de nossa personalidade atual, podemos sentir e discernir os inúmeros talentos que o Pai Divino nos concedeu, seus filhos. Ao estudar nossa personalidade, conhecemos nosso espírito alma ego eu. Curiosamente, essa reflexão manifestação mundana da alma carrega todos os testemunhos de nosso espírito. Acredito que meu pai fez bom uso dos talentos que Deus lhe concedeu e os multiplicou. Se olharmos para seu espírito alma ego eu, definitivamente conheceremos seus interesses e expressões. Sendo artista, ele apresentou sua experiência acumulada e a essência de sua alma em suas pinturas simbólicas. Cada pintura sua é uma grande lição, bem como um talismã vivo para proteção e iluminação. Então agora, eu conduzirei gradualmente em uma jornada misteriosa através das profundezas incompreensíveis de seu espírito alma ego eu, apresentando brevemente 6 de suas pinturas.